Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4. Trago um abraço lá dos irmãos de Campo Largo, no Paraná, onde estive no final de semana passado. Um abraço do pastor Hudson, do pastor Rubinho, do pastor Fausto, a todos os irmãos aqui, em nome de Jesus. Hebreus 4, a partir do versículo de número 1. Está escrito assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Amém? Vamos orar. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós te pedimos nesta manhã, fala conosco, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para ministrar aos nossos corações. Nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, e cremos, ó Senhor, que não vivemos só, ó Senhor amado, das coisas materiais, mas que nós vivemos, ó Senhor, de toda a palavra e sai da Tua boca. Que esta palavra possa nos vivificar, Senhor, possa nos fortalecer, possa transformar a nossa vida, para que, Senhor, sejamos conforme a Tua imagem, a Tua semelhança. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se colocar sentada. Esse texto aqui o Senhor me levou nesta manhã para que a igreja pudesse meditar e todos nós pudéssemos compreender. No versículo 1 ele termina assim: para que pareça que algum de vós fique para trás. E Deus não quer que ninguém fique para trás. Amém? Deus tirou um povo do Egito, e aqui quando o escritor está falando, ele está se referindo àquele povo que Deus tirou do Egito. E Deus conduziu aquele povo no deserto por 40 anos. A maioria daquele povo viu grandes sinais, grandes prodígios, viram as pragas no Egito, passaram pelo meio do mar, todo aquele povo comia do maná. Eles experimentaram tantas coisas sobrenaturais. Mas a palavra de Deus diz que a palavra da pregação, tudo aquilo que Deus mostrou, não adiantou nada para eles. E por que o escritor está dizendo que não adiantou nada para eles? Porque eles pereceram no deserto, porque eles não entraram na terra da promessa. O propósito de Deus era que aquele povo entrasse na terra da promessa, mas muitos não entraram, a maioria, a grande maioria não entrou, 2 apenas entraram na terra da promessa. E quando Deus nos traz essa palavra, Deus quer que a palavra de Deus não fique sem efeito na nossa vida. Deus quer que a palavra de Deus ela traga algo na nossa vida e faça algo na nossa vida, porque a palavra de Deus ela não é sem propósito. A palavra de Deus ela tem um propósito. E o propósito da palavra de Deus é gerar vida em nós. Você lê lá no livro do profeta Isaías, Deus fala: a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual eu a enviei. Então Deus não fala por falar, Deus fala com o propósito, Deus envia a sua palavra com o propósito. A cada vez que você ouvir uma ministração da palavra de Deus, você tem que ter isso na tua mente e no teu coração. Deus está te enviando uma palavra com propósito. Não é para você ouvir aquilo e entrar por um ouvido e sair por outro. Não é para você ficar como espectador. Não, a palavra de Deus ela vem para você com um propósito. E o propósito é vivificar a tua vida. O propósito é transformar a tua vida. O que acontece com o deserto se começa a chover? Ele deixa de ser deserto. Ele começa a florescer. A vida entra ali. E aquele deserto vai se tornar, se continuar chovendo, ele vai se tornar uma floresta. Então, quando a palavra de Deus ela vem para nós, ela vem com esse mesmo propósito. Para que a nossa vida não fique do jeito que ela está.
não permaneça do jeito que ela está, mas para que ela seja transformada. É por isso que a gente tem que ouvir repetidas vezes pregações, não é só uma vez na vida. A gente tem que ouvir, assim como a chuva, né? A chuva ela tem que vir sequencial, porque se ficar um longo período sem chuva, as plantas vão definhar, as plantas vão morrer. Então tem que ter uma constância na chuva. Assim, você tem que constantemente estar ouvindo a palavra de Deus, para que esse processo que Deus começou na tua vida, no momento que você aceitou ao Senhor Jesus, ele possa prosseguir, ele possa ter um andamento. Então você tem que vir, você tem que ouvir a palavra de Deus, mas você tem que fazer o quê? Aqui diz, tem que misturar fé na palavra de Deus. Como é que a gente faz para misturar fé? Leite com café é fácil, né? Você põe um pouco de cada um, mistura, ou você quer tomar um leite com chocolate, você põe ali, mistura, está feita a mistura. Como é que a gente mistura fé na palavra de Deus? Praticando. A gente mistura a fé na palavra de Deus, não somente escutando, mas dando ouvidos. É diferente? Eu escuto um monte de coisa, mas eu dou ouvido só para algumas coisas na minha vida. Quer dizer, eu vou deixar aquilo impactar a minha vida, aquilo transformar a minha vida, não é tudo que eu ouço, porque a gente ouve muita coisa. Às vezes, sem querer, outra pessoa está ouvindo alguma coisa e aquilo acaba chegando no teu ouvido. Mas você tem que saber que, não, isso aqui não serve para mim, isso aqui não vai entrar na minha vida. Ou às vezes você está assistindo, vendo alguma coisa, não é tudo que está ali que vai poder entrar na tua vida. Você tem que filtrar, não, isso aqui não serve para mim, isso aqui serve para mim. Então a palavra de Deus, ela tem que ser acrescentada com a fé. A gente não pode ser espectador das coisas de Deus. Deus quer que nós nos tornemos participantes das coisas de Deus. Não é só... E eu gosto do texto de Jó, quando ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus não quer que você ouça falar das grandezas de Deus, Deus quer que você viva as grandezas dele. Deus não quer que você ouça somente testemunhos, é bom, eu gosto de contar testemunhos, mas Deus quer que você tenha testemunhos para contar. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Como é que você prova alguma coisa? Tem que colocar para dentro de você, não é? Tem uma comida diferente lá, vou experimentar. Coloca para dentro. Não tem como você só de olhar saber se aquilo é gostoso ou não é. Minha mãe falava isso para mim, né? Quando eu era pequeno, tinha lá algumas coisas de legume, eu olhava e falava, não gosto. Você já comeu? Não. Então como é que você sabe que não gosta? Nunca comeu? Come aí. E a gente comia meio assim. Mas não é verdade, como é que você vai saber se uma coisa é boa ou não? Como é que você vai saber se aquilo serve ou não? Você tem que provar. E a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. E o Senhor foi colocando algumas coisas, eu fui escrevendo. Quem não crê na palavra de Deus fica para trás. Fica para trás, irmãos. Vai ficar para trás em que sentido? Vai ficar para trás no sentido que ele não vai crescer espiritualmente, vai ficar para trás no sentido que ele não vai viver nada de Deus na vida dele, vai ficar para trás no sentido de que outros vão crescer na fé, na graça, no conhecimento, vão desenvolver e ele vai ficar sempre na mesma. Não vai crescer, não vai desenvolver, ele não consegue viver milagres, ele não consegue ver a mão de Deus operando na vida dele, ele sempre vai ficar observando as coisas acontecendo na vida dos outros, mas na vida dele nada acontece. Por quê? Porque ele ficou para trás. E Deus não quer que ninguém fique para trás. Deus quer que todos nós experimentemos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus quer que todos nós possamos experimentar do seu poder e da sua glória. Jesus disse, quem crê, verá a glória de Deus. Deus não disse, olha, que algumas pessoas podem ver, outras não. Algumas pessoas podem experimentar coisas sobre... Não, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então a fé, ela é necessária. Ela é indispensável. Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para você olhar para a palavra de Deus e você pensar, não, isso aqui Deus fez lá, mas não vai fazer na minha vida. Deus fez isso lá, mas não vai fazer comigo. Se você tiver esse pensamento, é um pensamento de incredulidade. É um pensamento de origem maligna. Você tem que orar e falar, não, Senhor, tira isso da minha mente e do meu coração, porque isso não é a verdade da tua palavra.
A verdade da tua palavra é que se eu quiser, aleluia, se quiserdes e me ouvirdes, Isaías 1, comereis o melhor desta terra, aleluia. A tua palavra declara isso, que se eu quiser, que se eu ouvir a tua voz, se eu obedecer, eu vou experimentar grandes coisas. Então, não fica preso nesse pensamento de que, Deus agiu na vida do outro, mas na minha vida Ele não vai agir. Não, Deus curou a vida do outro, mas Ele não vai me curar. Deus salvou, não, irmão, é tudo que Deus tem na sua palavra é para nós. É para nós vivermos. E como é que a gente faz para viver? Pela fé. E aí o Senhor colocou mais uma coisa: quem não pratica o que ouviu, não experimenta o poder de Deus transformando a sua vida. Se você só ouvir, mas você não praticar nada, porque tem pessoa que não quer praticar, ele ouve a palavra de Deus, mas ele tem algo que a Bíblia diz que é uma fortaleza na mente dele, que ele não deixa aquilo transformar a vida dele. Tem crente que ele ouve a palavra de Deus, e Deus fala, e Deus fala ali através dos seus profetas acerca de Judá, acerca de Israel. Olha, eu tenho enviado os meus servos, os profetas, madrugando e falando. Então Deus nunca para de falar, irmão. A gente é que para de ouvir, mas Deus nunca para de falar. Deus nunca fica sem testemunho. Deus está constantemente falando, Deus está constantemente enviando a sua palavra, e o que vai fazer diferença é se eu ouço ou não, porque a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo não contende para sempre com o homem. Deus não vai pegar ninguém pelo pescoço e falar, eu estou falando, escuta. Deus não vai fazer isso. Quando o profeta Elias está na caverna ali, ele quer ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz que passou lá um furacão, Deus não estava no furacão. Teve um terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois ali a labareda de fogo, Deus não estava. Mas de repente uma voz mansa e suave, e Deus estava ali falando. É dessa maneira que Deus vai falar conosco. Quando Deus quis falar para Samuel, Deus não foi lá e empurrou ele da cama lá. Ô Samuel, acorda aí que eu quero falar com você. Não, ele escutou Samuel, e levantou, foi lá no sacerdote ali. O senhor está me chamando? Não, não estou te chamando, não. Deus não gritou, mas Deus fala com a gente. Deus está falando com a gente constantemente, e a gente tem que dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia vai dizer por diversos momentos: quem tem ouvidos, ouça o que Deus fala, porque Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está dizendo, mas ouça com fé, ouça para mudar a sua vida, ouça para obedecer, ouça para praticar. Tem uma frase que o pessoal coloca que é verdade: arrependimento não é quando a gente chora, arrependimento é quando a gente muda de vida. Porque às vezes a gente chora e continua sempre agindo da mesma maneira. Não é arrependimento. Arrependimento é quando você chora, você se quebranta e você diz: olha, eu não vou viver mais isso, eu vou viver de maneira diferente. Aí eu me arrependi. Porque arrependimento quer dizer mudança de atitude, mudança de rumo. Mas se eu choro e continuo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, eu não me arrependi. É por isso que hoje em dia a gente vê muitas pessoas aí e me converti. Aí você vai olhar para a vida, não mudou nada, não transformou nada. Se ele mentir, ele continua mentindo. Se ele adulterava, ele continua adulterando. Não converteu, irmão. Não se converteu uma pessoa dessa. Porque a pessoa que encontra com o Senhor Jesus, que se converte, ela é uma outra criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não tem mais nenhum desejo mais para continuar na vida do pecado. Porque houve uma transformação. Uma transformação houve. A Bíblia diz que a palavra é como uma semente. Você pega uma semente ali de laranja, você olhando para a semente, não dá para você imaginar que dali vai uma árvore crescer, vai florescer, vai frutificar e vai dar tanta laranja dali. Você não consegue imaginar tudo, mas ali está ali tudo. Tudo está dentro daquela semente. A palavra de Deus é assim. Deus vai mandar a sua palavra, e se você deixar aquela palavra entrar no teu coração, e se você der ouvidos àquela palavra e deixar aquela palavra frutificar, vai transformar. Deus tem toda a provisão ali naquela palavra para transformar a tua vida, para você viver algo sobrenatural de Deus.
E eu quero ir com os irmãos umas folhinhas para frente para a carta de Tiago, próxima carta, depois de Hebreus é Tiago, capítulo 1. Versículo 22. O apóstolo vai escrever algo aqui que vai confirmar aquilo que o Senhor tem falado ali em Hebreus. Tiago 1:22 está escrito assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Quando você ouve a palavra de Deus, e você não pratica a palavra de Deus, você vai esquecer daquilo que Deus falou para você. Deus dá uma revelação para você através da palavra. E toda vez que Deus fala, Deus dá alguma revelação para nós. Não é mental, é no espírito. O evangelho não é uma filosofia humana. O evangelho é o poder de Deus. Então, quando Deus fala e eu ouço, Deus está comunicando com o meu espírito, não é com a minha mente. E aí, se eu não pratico aquilo, eu vou perder aquilo que Deus me deu. Eu vou perder aquilo que Deus colocou para mim, aquele poder que Deus colocou, aquela semente que Deus colocou para mim, eu vou perder ela. Por quê? Eu não plantei, eu não apliquei na minha vida, eu não deixei aquela palavra transformar o meu ser, então eu vou perder. Ele fala aqui, ó, se eu só for ouvinte, o que vai acontecer? Enganando-vos com falsos discursos. Não, agora Deus falou comigo. Quantas vezes a gente fala assim? Não, Deus falou comigo agora, e agora as coisas vão ser diferentes. Aí eu não faço aquilo que Deus mandou eu fazer. Passa um dia, passa 2 dias, passa 2 dias. Aí o meu discurso é falso. Por quê? Porque eu tornei ele falso. Eu falei que Deus falou comigo. Eu falei que Deus me deu uma direção. Eu falei que agora as coisas iam ser diferentes. Mas nada mudou. Porque eu não mudei. Então, meu discurso diante de Deus é um discurso falso. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente, quando entrar na presença de Deus, o que a Bíblia diz? Guarda o teu pé. O que isso quer dizer? Quer dizer que, né? Quer dizer que a gente tem que, meu irmão, tem que entender a seriedade das coisas de Deus. Deus trata as coisas todas com seriedade. Deus não brinca com nada. Deus não faz brincadeira. Deus não faz pegadinha. Deus não é político para fazer falsa promessa. As coisas de Deus, elas são certas, são sérias e são verdadeiras. Então eu tenho que entrar na presença de Deus, e quando eu falar alguma coisa, e quantas vezes a gente chora e fala, Senhor, eu vou mudar, e a gente não muda. Senhor, eu vou fazer isso, e a gente não faz. E a gente fica mentindo para Deus. A gente não pode fazer isso, irmão. Tem que ter um temor, tem que ter uma reverência no nosso coração. Mas não é para você ficar com medo de Deus, que Deus vai se irar e que Deus vai te castigar. Não, é porque Deus quer agir na tua vida. Deus quer transformar o teu ser. Deus não quer te deixar para trás. Deus não quer que a sua vida seja infrutífera. Deus não quer que você continue na mesma. Deus quer transformar a tua vida. Mas Deus não vai arrombar a porta do coração de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa atitude tem que ser minha e sua. Senhor, eu ouvi a tua palavra, Senhor. Entra dentro da minha vida, Senhor. Tem coisas na minha vida que eu não consigo mudar, Senhor. Eu estou tentando, mas eu não consigo. Mas me ajuda, Senhor, porque eu quero mudar, Senhor. E aí tem que ter um esforço nosso também. Tem que ter uma disposição nossa também. A palavra de Deus vai dizer que pelo esforço a gente alcança o reino dos céus. O reino dos céus é pelo esforço. Que tipo de esforço, pastor? Não é por obras. Mas eu tenho que negar a mim mesmo. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Isso é eu que tenho que fazer. Deus não vai fazer isso para mim. Deus não vai chegar um dia que eu estou ali e Deus vai falar, André, esse pensamento aí está errado na sua mente, viu? Deus não vai fazer isso, irmão.
Como é que Deus vai mostrar que está errado? O Espírito Santo que habita em mim vai testificar. E aí a decisão é minha, ô Senhor, tira isso aqui, Senhor. Limpa a minha mente, Senhor, limpa o meu coração, Senhor, eu não quero. E cada vez que aquilo tentar voltar, eu tenho que dizer, não, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tira, Senhor, limpa, Senhor. Desarraiga isso da minha vida, desarraiga isso do meu coração. Essas atitudes são nossas. Deus estava no deserto lá e a coluna ia, e o que o povo tinha que fazer? Olhar para aquela coluna e ir andando atrás. Se algum dia alguém falasse, não quero mais seguir isso aí, ia ficar no deserto perdido. Deus não ia catar ninguém pelo pescoço, colarinho, e falar, não, tem que me seguir sim, não. Deus não age assim, Deus fala conosco, aleluia. Por isso a palavra de Deus diz, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que dar ouvidos. A atitude é nossa. Evangelho de Marcos, capítulo 4. E eu creio que essa é uma das... É na parábola do semeador. E esse é um dos maiores desafios nossos como cristãos. Marcos 4, versículo 18. Jesus vai falar de diversos tipos de terra. E ele diz assim, outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvindo a palavra, os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Pastor, eu não tenho desejo de ser rico. Tem pessoa que não tem mesmo, mas os cuidados deste mundo. O que é isso? É quando nós colocamos outras coisas como prioridade na frente da palavra de Deus. Onde outras coisas para nós são mais importantes do que a palavra de Deus. As outras coisas são mais importantes. Eu coloco outras prioridades na frente. Quer dizer que eu só vou orar quando nenhuma prioridade estiver na frente. Eu só vou ler a Bíblia quando nenhuma prioridade estiver na frente. Eu só vou ir na igreja quando não tiver nenhuma prioridade. Se tiver alguma outra prioridade, as coisas de Deus vão ficar em segundo plano e as outras prioridades vão estar na frente, porque são mais importantes para mim. O que é isso? São os cuidados deste mundo. Os cuidados desse mundo, para muitos crentes, é o maior desafio para ele vencer. Porque ele coloca tudo na frente das coisas de Deus. As coisas de Deus é só se der. Se der eu faço. Se não der eu não faço. Quando der eu faço. Quando não der, Deus sabe. A gente vive assim, não vive? Deus sabe. Eu até queria orar hoje, mas Deus sabe que não dá. Eu até queria ler a Bíblia hoje, mas Deus sabe que não dá. Eu até queria ir na igreja hoje, mas Deus sabe que não dá. Quantas vezes a gente tem feito isso? E a Bíblia diz que são os cuidados deste mundo. Pastor, o que isso quer dizer? Jesus entra numa casa, tem duas mulheres dentro da casa, Marta e Maria. Uma se assenta aos pés do Senhor e a outra continua cuidando das coisas deste mundo. O que Jesus disse? Quem escolheu a boa parte? Foi a que continuou com a sua vida normal ou foi a que parou tudo e se assentou aos pés do Senhor? Quem que Jesus disse? Essa escolheu a melhor parte. Quem se assentou aos pés de Jesus. Pastor, quer dizer então que eu tenho que parar minha vida por causa de Deus? Se for necessário, sim, irmão. Por quê? Porque a sua vida aqui, ela é temporal. Ela vai passar e ela vai acabar. E quando a gente chega num lugar que a gente não gosta muito de estar, mas que faz parte da nossa vida, você chega num velório. E se você conhece a vida daquela pessoa que morreu, você vai ver quantas pessoas ela queria, quantas coisas ela queria fazer, e ficou tudo no meio. Quantos projetos ficaram interrompidos, quantos sonhos ficaram interrompidos, quantas coisas que aquela pessoa queria fazer. E quando ela partir, vai ficar tudo aí. Não vai fazer mais nada. Não vai poder fazer mais nada. E o que vai importar nessa hora?
Se ela se assentou aos pés de Jesus, ou se ela continuou correndo atrás das outras coisas. E Jesus ficou de canto. Por quê? Porque Deus sabe, minha vida é corrida, eu tenho os meus compromissos, eu tenho as minhas prioridades. E Jesus ficou de lado. E a palavra de Deus ficou de lado. E as coisas que Deus queria fazer, ficou de lado. Mas no momento que nós partirmos daqui, nada dessas coisas vão ter nenhum valor. Para o bem, só para condenação. Para condenação sim, você virou as costas para mim. Por quê? Porque você deu mais valor nessas coisas do que você deu para mim. O jovem rico, irmão, a gente olha para o jovem rico. E às vezes questiona o jovem rico, mas existem coisas na nossa vida que você pode até não ser rico, mas que para você são um tesouro. E que você não tem coragem de abrir mão também. Porque às vezes a gente pensa, não, eu não me enquadro com o jovem rico, porque eu não sou rico. Eu não tenho um monte de propriedade, eu não tenho um monte de coisa. Né? Então, para mim, não, eu não sou como o jovem rico. Mas existem coisas na tua vida que são tesouros para você, que você não abre mão. E que se confrontado diante do Senhor, o Senhor vai ficar de lado, porque você não vai abrir mão daquilo. E eu posso dizer de tantas coisas que eu tinha na minha vida, eu era viciado em jogo, eu era viciado em televisão. E, irmão, enquanto esses vícios me dominavam, eu não tinha tempo de orar, eu não tinha tempo de ler a Bíblia. Por quê? Porque essas coisas consumiam todo o meu tempo. Essas coisas consumiam meu tempo. Eu vou orar só se não tiver nada na televisão. Eu vou orar só se eu não estiver jogando. Aí, eu orava quando? Nunca. Eu li a Bíblia quando? Nunca. Porque o diabo sempre vai colocar alguma coisa para tomar todo o seu tempo. E hoje a gente tem uma coisa aqui muito perigosa, que todo mundo carrega, que é o celular. Você para um pouquinho para olhar ali, quando você vai olhar, é meia hora que passou, é 40 minutos que passou, é 1 hora que passou. Se tem uma comida no fogo ali, arrisca queimar. Eu falo porque eu sou cozinheiro também, viu, irmão? Por quê? Está roubando o nosso tempo. A Bíblia diz para nós fazermos o que com o nosso tempo? Remir o tempo. O que é remir o tempo? Você tem que aproveitar ao máximo o teu tempo, mas não é no teu prazer. É para servir a Deus. É para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, então é errado eu ter um lazer? Não, não é errado você ter um lazer. É errado você se assentar e assistir um filme, uma série? Não, não é errado. Errado, irmão, é a gente fazer essas coisas e não ter tempo para Deus. Isso é que é o erro. Errado, irmão, é eu passar a minha semana inteira, o meu dia inteiro, sem ter um momento adequado para Deus. É errado a gente não criar uma rotina de oração. Quando que você ora? Não sei, quando dá eu oro. Quando que você lê a Bíblia? Não sei, quando eu dá eu oro. Significa que não é prioridade. Quando que a gente vai trabalhar? Quando dá, você vai trabalhar? Quando você quiser, você vai trabalhar? Aí o patrão fala, não vai ficar aqui uma semana, vou mandar embora. Só vem quando quer, chega atrasado, o patrão vai falar, não, isso aí não serve para mim não. É assim ou não é? Ou estou falando alguma coisa errada? Vai para a escola, você vai quando quer. Hoje não estou com vontade de estudar não, professor. É prova hoje. Não, que prova nada. Hoje eu não estou afim de fazer prova não, professor. Você aí vai aprender nada aqui. Não é assim, irmãos? E por que as coisas de Deus a gente não trata com essa mesma prioridade e seriedade? A gente tem que aprender a tratar as coisas de Deus com seriedade. A gente quer que Deus dê o melhor para nós, mas a gente não dá o melhor para Deus. O que nós lemos hoje na abertura do culto? Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. O que isso significa, irmão? Significa que se eu der prioridade para Deus, Deus vai dar prioridade para mim. Significa que se eu me aplicar com as coisas de Deus, as coisas de Deus vão ser aplicadas na minha vida e vão gerar fruto. Deus não faz discriminação, Deus não faz acepção de pessoas. Mas por que algumas pessoas experimentam tanto de Deus como Enoque, como Abraão, como Moisés, e a maioria não experimenta? Será que o erro está em Deus ou está no ser humano? Está em nós. O problema está em nós.
problema está nas nossas prioridades. Por que que Davi foi um homem segundo o coração de Deus e Davi foi rejeitado? Deus disse, eu rejeitei, Saul, não quero mais. Samuel, até quando terás dó de Saul? Eu já rejeitei, Saul, cansei de falar com ele. Eu falo, ele não me ouve, ele só faz o que ele quer, cansei dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo não contende para sempre com o homem. Chega um momento que Deus fala, olha, não quero mais falar. Eu falo, eu estou falando, mas ele nunca me obedece. Chega, cansei. A partir daquele dia, o que aconteceu com Saul? Deus não falou mais com ele. Deus não falou mais com ele. Ele vai viver até o fim da vida dele sem ouvir a voz de Deus. Deus não vai mais falar com ele. Por quê? Porque Deus falou. E Saul, só fazia o que ele queria. Chegou um momento que Deus falou, não, chega. Não vou mais falar com ele. Ele não me ouve. Então a gente precisa entender isso. Se Deus está falando, glória a Deus, aleluia. O Senhor está falando, o Senhor está puxando a minha orelha, o Senhor está me alertando. É que a Bíblia diz que Deus castiga o filho que ama, Deus corrige aquele que ele recebe por filho, amém, glória a Deus. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso, Senhor amado, mudar aqui algumas coisas na minha vida, glória a Deus, porque o Senhor está ainda falando comigo. O Senhor está me instruindo, e toda instrução, a Bíblia diz, no momento ela não parece ser boa, mas o seu fim produz um fruto de bênção para nós. Então Deus quer que você, irmão, experimente coisas maravilhosas. Deus quer que você viva milagres. Deus quer que você conte experiências. Aleluia. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Deuteronômio diz que as bênçãos vêm atrás de nós e nos alcançam. Mas se a gente parar para pensar, a gente está correndo atrás das bênçãos e a gente nunca alcança. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Deus falou que a bênção corre atrás de nós. Se eu estou correndo atrás da bênção, alguma coisa está errada. Alguma coisa eu não entendi que Deus falou, eu não compreendi, ou alguma coisa eu não estou fazendo do que Deus ensinou. Porque Deus diz que a bênção vai correr atrás de mim e vai me alcançar. A bênção vai chegar até mim. Deus vai dizer, sê tu uma bênção, eu vou ser uma bênção. As pessoas chegaram para Abraão e disseram, nós temos visto que você é um abençoado. Faz um pacto conosco, faz uma aliança conosco. A mesma coisa com Isaac. Os filisteus vão chegar e falar, nós temos visto que o Senhor é na tua vida. Faz uma aliança com a gente, que a gente também quer um pouco dessa bênção aí que está na tua vida. A gente quer um pouco dessa bênção aí que Deus está fazendo com você. Faraó olhou para José e falou assim, esse menino está cheio de Espírito Santo, é ele, se eu colocar ele aqui no Egito, o Egito vai ser abençoado por causa dele. Nós vamos ser abençoados por causa da vida desse. Sê tu uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção. Que o teu patrão diga, olha, esse meu funcionário aí é uma bênção. Quando ele falta aqui o negócio fica, mas quando ele está aqui as coisas, são diferentes. Por quê? Porque ele é uma bênção. Dou serviço na mão dele, as coisas fluem, as coisas são abençoadas. Olha, Jacó não ouviu isso de Labão? Labão disse, olha, eu sei que eu estou abençoado por causa de você. A bênção de Deus na tua vida está me abençoando. Irmãos, Deus nos chamou para ser assim. Para sermos um manancial de bênçãos, um manancial de águas vivas. Uma fonte cercada, uma fonte selada. Deus nos chamou para sermos, irmãos amados, aqueles que transformam essa terra. Somos sal e somos luz. A gente tem que chegar no ambiente e espiritualmente aquele ambiente tem que ser transformado por causa da nossa presença. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós e Ele é maior do que qualquer principado, do que qualquer potestade, do que qualquer demônio, do que qualquer força do inferno. Amém? Aquele que é maior, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu não posso chegar em nenhum ambiente e ficar com medo. Não, estou com medo aqui. Não. Que coisa é essa? Não vou, lógico que a gente tem que saber onde a gente vai entrar. Mas você entrou no ambiente, você é autoridade espiritual naquele ambiente. Deus te colocou ali como autoridade espiritual. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Tem pessoa que acha que, não, Deus vai me dar. Só pensa em bens materiais. Não, espiritualmente. Você chegou no local, aquele local
é diferente. Senhor, coloca os meus pés aqui, Senhor. O Senhor é comigo, a tua bênção é comigo, os teus anjos estão comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Se o diabo tinha alguma atuação aqui, em nome de Jesus está paralisada. Se o diabo tinha alguma coisa aqui, em nome de Jesus está paralisado. Porque eu estou aqui, Senhor, e o Senhor está comigo. Aleluia. É por causa da presença de Deus. É por causa daquele que é. O profeta Eliseu, ele era um homem cheio de Deus, e Deus revelava os planos do rei da Síria, e até que o rei da Síria um dia ficou bravo, mandou o exército ir lá capturar o profeta Eliseu orou, aqueles soldados ficaram tudo cegos, ele levou lá para o rei de Israel, mandou dar um banquete e despedir. Depois, se você for acompanhar, um dia o próprio profeta Eliseu vai lá em Damasco, e alguém chega para o rei da Síria e diz: o homem de Deus está em Damasco. E o rei diz: vai lá, manda perguntar para ele se Deus tem alguma palavra para mim. Olha só o que Deus fez. O próprio rei da Síria ouviu, os soldados disseram: o homem de Deus está em Damasco. Manda perguntar, manda ele consultar a Deus por mim. Estava doente o rei, manda ele perguntar para Deus se eu vou sarar dessa doença ou não. Olha só o que Deus faz. É assim que Deus quer, irmão, agir na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.